Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende. A nossa convidada de hoje é a supervisora de praças, parques e jardins, Tâmara Corsi. Tâmara, seja bem-vinda ao TV Atende. Muito obrigada. Tâmara, a Praça Dr. Alcides Mosconi, a Praça da Igreja Matriz, ela vai passar por uma série de melhorias já no decorrer dos próximos dias. Que melhorias seriam essas? As primeiras melhorias a serem feitas são a reforma do piso em volta do banheiro, porque ele estava todo deteriorado devido à construção do banheiro. Então a primeira coisa é a reforma daquele piso e a instalação de novos bancos e lixeiras. Todos os bancos da praça vão ser trocados ou só naquela região ali próximo ao banheiro? Todos os bancos, da praça toda e também da Praça Coronel Luiz Venturelli, que é a praça da Igreja Matriz. Se fala muito em trocar o piso da Praça Dr. Alcides Mosconi. Existe algum projeto para isso ou não? Existe futuramente das outras partes, sem ser aquela ao redor do banheiro. A pretensão é trocar o piso da praça inteira, talvez manter uma parte como memória da cidade daquelas pedras portuguesas. Mas a intenção é restaurar tudo, porque tem muitas partes que estão estragadas, né, deterioradas. Então tem que arrumar mesmo e fazer a acessibilidade. Rampas ou seja, e toda a sinalização para o acesso de todas as pessoas deficientes. Como que vai funcionar essa troca de lixeiras, essas novas lixeiras na praça? Tem algumas poucas lixeiras instaladas lá, então elas vão ser removidas e as novas vão ser instaladas por toda a praça. Existia no projeto original do banheiro todo um processo de paisagismo no banheiro. Isso vai ser feito ainda? Isso já foi feito e devido a um problema de infiltração no teto do banheiro, o paisagismo teve que ser removido. Mas quando o projeto novo puder ser executado, a gente vai refazer aquela parte em cima do banheiro, aquele jardim. Hoje se fala muito da praça principal, da Dr. Alcides Mosconi. Existem lá várias árvores que cercam a praça e muitas vezes as pessoas acabam questionando, mas atrapalha a visão da igreja, atrapalha essa visão. Em relação a esses questionamentos, alguma coisa pode ser feita? O que pode ser feito é uma poda simples para desafogar um pouco a visão da pessoa que quer enxergar a fachada da igreja. Mas o corte não é permitido, aquelas árvores já estão bem grandes e o processo para supressão de árvore é um pouco difícil. Tem que passar pelo CODEMA, ser autorizado e tem que ter um motivo para cortar a árvore, né? E no caso aquelas não apresentam nenhum problema. E aquelas árvores são uma história também. Sim, elas eram da praça da prefeitura e foram transplantadas para lá. Há muito tempo. Há muito tempo. A gente estava falando da praça principal, mas as demais praças da cidade, existem projetos também? Existem projetos. A intenção é reformar todas as praças da cidade para proporcionar o lazer para todos os habitantes. Mas isso é devagar, é demorado, né? O processo é lento mesmo, mas os próximos projetos são ali na Praça do 7 de Setembro, algumas áreas verdes, como a da Vila Graziani, do Jardim Santa Bárbara. No caso, o 7 de Setembro, o que vai acontecer naquela praça? Aquela praça vai receber um parquinho infantil, porque muitos moradores, gestores também alegam que aquela parte da cidade não tem nada voltado para a população. Então vai ser instalado um parquinho infantil ali. Essa vai ser a maior modificação que a praça vai sofrer? Isso, é a maior modificação. O paisagismo vai ser renovado também um pouco, mas o principal é o parquinho infantil. Nas áreas verdes, como está o trabalho que você falou da Vila Graziani, também em outros locais? Na Vila Graziani que tem aquela quadra, a gente pretende reformar ela e fazer um cercamento ali para preservar mesmo os aparelhos de ginástica e fazer um paisagismo ali também. Você tocou na questão do paisagismo. Essas praças, tanto a Matriz, 7 de Setembro e as outras que existem na cidade, existe um projeto a longo prazo de paisagismo para elas? Para dar uma cara nova, com plantas, com flores? Existe. Existe a intenção de terceirizar esse serviço, porque as praças precisam de irrigação. É difícil a gente ter uma quantidade grande de jardineiros na prefeitura para darem essa manutenção. Então a intenção é terceirizar esse serviço para renovar mesmo essas plantas e fazer um paisagismo novo. Você acredita que para esse ano sai alguma coisa ou é difícil falar ainda? Eu acredito que até o final do ano a gente já pode definir
uma empresa, que tipo de serviço que vai ser prestado, por quanto tempo, né? Porque o que eles podem fazer é dar uma assessoria e a gente mantém. Aí depois, quando tiver que renovar de novo, faz a mesma coisa. Tem outras praças na cidade, outros pontos que também vão sofrer alterações, que já estão sendo trabalhados aí, a limpeza, umas podas. A poda das áreas verdes, a poda das árvores, elas só são feitas quando as árvores estão apresentando problemas. Mas o que a gente procura fazer é manter limpo, né, o terreno. E, por enquanto, a gente está tentando conciliar o projeto, primeiro dessas iniciais, para depois expandir para a cidade inteira. É difícil fazer tudo isso? É difícil. O projeto demora muito tempo, é muito burocrático o processo. A gente tem que estudar, tem que conversar com várias pessoas, pedir várias opiniões. Às vezes o que a gente quer fazer não dá certo, aí tem que mudar, trocar o projeto. Então é demorado mesmo. A sua secretaria, vamos dizer assim, ela abrange praças, parques e jardins. Falar em parques em Andradas, existe o projeto. Como está a situação do parque aqui em Andradas? O projeto já existe lá no Campo da Experiência. O projeto já é antigo. Então ele teve que sofrer algumas alterações, teve que ganhar algumas coisas novas, como por exemplo uma pista de ciclismo, mais vagas para estacionamento, porque a gente sabe que o número de carros só aumenta, uma rotatória para ônibus que não tinha, os ônibus que entravam lá não tinham como voltar. E algumas coisinhas têm que ser melhoradas e a planilha do parque tem que ser toda atualizada para renovar os valores. Ou seja, então, a partir do projeto original está sofrendo algumas alterações, incluindo aí mais novidades. Isso, umas poucas alterações, incluindo algumas coisas que faltavam. Todo mundo fala, quando o parque ficará pronto, quando vai ser feito esse trabalho, como está andando isso? O projeto já está quase pronto e só falta resolver umas questões burocráticas a respeito do terreno para a gente dar andamento na construção, dar início às obras mesmo, porque o projeto já está bem encaminhado. Depois do projeto pronto, do início das obras, você acha que é uma coisa rápida de se entregar para a população estar usando ou ainda vai alguns bons anos de muito trabalho? Não é rápido, porque é muito grande, a área do parque é muito grande. Então a gente está pensando em fazer em 2 etapas. Uma etapa na parte de cima, que contém o campo de futebol, quadra, recepção, e depois a parte de baixo, que ainda vai complementar com algumas coisas como pista de skate, parquinho infantil, o lago, uma área de anfiteatro. Então é bem grande o projeto. No caso de praças, jardins e áreas verdes, a população pode adotar esses locais para eles cuidarem, para eles manterem esses locais, os vizinhos? Pode. Existe uma lei que dá direito a uma pessoa ou uma empresa a adotar uma praça ou uma área verde. E aí ela pode cuidar, pode plantar, só não pode interferir muito no sentido de pavimentar, cortar árvore, isso não pode, mas no sentido de cuidar, de implementar ali melhorias, a população a gente até agradece que a população ajude. Ela pode fazer isso, tem que procurar vocês, como que é esse processo para a pessoa trabalhar nesse local? É só procurar a gente na prefeitura e daí a gente vai dar andamento a esse processo de adoção e de ele estar de acordo com a lei. Existe isso aqui em Andradas já? Existe isso. Já existe. As pessoas têm mostrado interesse? Tem algumas empresas que já mostraram interesse. São poucas, mas já. A gente já tem aí uma coisa em vista. A população em si? A população é mais difícil. Às vezes tem algum morador ou outro que quer adotar aquela área verde, quer plantar, quer fazer uma horta. Mas aí, para uso próprio, não é permitido. Só se for em benefício da comunidade. Da comunidade em todo. Isso. Você tocou num assunto importante, existem muitas áreas verdes, sobra algum espaço. Hortas comunitárias podem ser desenvolvidas nesses locais ou não? Podem. Hortas comunitárias podem. O que não pode é uma horta particular, por exemplo. Mas se for em benefício da população, se todo mundo quiser participar, cuidar, é possível sim. Existe muita procura no seu departamento de pessoas, claro que passa pelo CODEMA antes, mas relacionado a isso, a reclamações de árvores, de poda. Como as pessoas devem proceder nesse caso? Existe muita procura de corte de árvore e poda também.
Primeiramente, a pessoa deve fazer o protocolo na prefeitura para a gente analisar o que vai poder ser feito. Se for pedido de corte, vai ter que passar pelo CODEMA, que é o órgão que autoriza ou não a supressão da árvore. E se for pedido de poda, a gente analisa se a árvore necessita realmente daquela poda, se está atrapalhando, se está pegando na fiação elétrica. E aí a gente dá o procedimento e a ordem de serviço para que isso seja executado. Tá certo. Tâmara, eu agradeço a participação. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, eu também agradeço. Conversamos hoje no TV Atende com a supervisora de praças, parques e jardins, Tâmara Corsi.